Amém, amém. Glória a Deus. Eu vou ler um texto hoje, neste domingo, que está na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Eu só vou ler um verso 18, muito embora eu vou estar falando do contexto deste capítulo de uma maneira mais ampla. Mas o verso 18, ele diz assim, o apóstolo Paulo falando a respeito do efeito e daquilo que a tribulação e a aflição ela pode ter na vida humana. E no final, no verso 18 do capítulo, ele fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, elas carregam nelas uma força de temporalidade, temporais, elas são temporais, mas aquelas que não se veem, elas são eternas. Só esse texto aí. E um tempo atrás, não muito tempo, a gente já estava aqui falando e pregando por meio dessa plataforma, deste veículo. Eu falei bastante de 2 Coríntios, em algumas terças-feiras, acabou, não digo coincidência, mas tinha uma sequência, eu usei bastante desta carta para falar com os irmãos e conversar um pouquinho com vocês a respeito do texto sagrado, do texto bíblico. E essa semana, quando eu meditava na palavra de Deus e vendo algumas das minhas anotações, eu achei esse texto, um texto que eu li recentemente, e aí eu me lembrei e eu tive como uma possibilidade de conversar com vocês sobre desejos que Deus tem por mim e por você. E eu coloquei como tema dessa mensagem olhar para a realidade, para aquilo que é realidade para Deus e para aquilo que é verdade para Deus. E por conta disto, por conta deste tema, eu fiquei pensando assim no meu coração, que Deus ele tem desejos para mim. Deus ele tem desejos para você. É muito comum, extremamente comum no ambiente que a gente vive, no convívio nosso de comunidade cristã evangélica. Quantas vezes você já ouviu alguém chegar para você e dizer: olha, Deus tem planos a teu respeito? Ou quantas vezes você já ouviu alguém falar para outro alguém: ó, Deus tem sonhos para você, você tem sonhos, você é prometido para Deus, e aí por diante, você vai ouvindo um monte de coisa. Eu acredito que Deus ele tem desejos para nós. Eu acredito que Deus tem desejos para o homem. E quando você abre essa questão e você faz assim a seguinte pergunta: mas quais são os desejos, pastor, que Deus tem para o homem? Eu vou dizer para você que a resposta ela pode ser, as respostas elas podem ser das mais variadas possíveis. Pode existir um leque grande de respostas. Hoje eu quero falar sobre um caminho, e não é o único caminho, não é o único sonho, não é o único desejo que Deus tem para você. Mas quando eu penso que existem várias possibilidades, eu fico pensando que uma delas é que Deus quer gerar dentro de você esperança e fé. Deus, se Ele tem um desejo, se Deus tem um anseio, o anseio de Deus é gerar dentro do meu coração e dentro do teu coração esperança e fé. Seria uma das coisas que poderiam ser elencadas nesse universo grande de respostas para a gente dar acerca daquilo que Deus ele pensa a teu respeito, o desejo de Deus para você, o sonho de Deus para você. Uma outra coisa que eu vejo, Deus deseja muito, de verdade, é ver nascer em você, ser gerado em você, frutificar em você a verdadeira luz do Evangelho da glória de Cristo. Esse é o desejo de Deus. Aí você começa a lembrar de alguns textos, e agora alguns textos me vêm à mente. Por exemplo, o texto quando Paulo escreve a Timóteo, que essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Por exemplo, aquele texto que é um clássico da Escritura, do livro da Bíblia, quando diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para morrer na cruz por todo aquele que crê, para que ele não pereça, mas que ele tenha vida eterna. Ou seja, Deus ele tem esse desejo que o Evangelho da glória de Cristo ele brilhe em você. E quando a gente pensa
na primeira resposta, a resposta que eu dei sobre a questão de gerar dentro da gente esperança e fé, eu entendo isso sobre a perspectiva que Deus, Ele sabe que a única forma do homem, do ser humano, ele suportar as lutas, que Paulo está falando nesse capítulo de lutas, ele termina falando do verso 16 até o verso 18 sobre lutas, sobre aflições, porque Deus sabe que a única forma do homem suportar, do homem passar, do homem ele conseguir vencer isso é quando ele tem no coração esperança e quando ele carrega no coração fé. Sem fé e sem esperança não existe como o homem enfrentar isso. E quando eu penso na segunda resposta, que eu disse que para vocês que é a vontade de Deus ver frutificar, ser gerado dentro de nós, a verdadeira luz, o verdadeiro evangelho da glória de Cristo para nos mudar, eu vejo isso sobre duas possibilidades. A primeira possibilidade que eu vejo é que na mente do coração do homem vai existir um desejo de buscar as coisas que não são só dessa dimensão humana. Porque é isso que Paulo está dizendo no verso que eu li. Eu não estou orientando vocês. Paulo diz assim, olha, não olhem para as coisas que se veem, nas coisas que você enxerga, que você pode colocar a mão, tateá-las. Não olhe para isso, como se a vida resumisse e fosse tudo simplesmente isto. Não é isto. Essas coisas são temporais, essas coisas elas têm data de validade, prazo de validade. Então quando Paulo nos traz essa lição, eu fico pensando que Deus ele tem o desejo de ver gerar dentro de mim e você a verdadeira luz, o verdadeiro evangelho da glória de Cristo que nos mude e nos transforme. Para quê? Para que a gente aprenda a buscar as coisas que não são apenas deste mundo. E consequentemente, quando eu paro de olhar e focar apenas para as coisas do mundo, eu começo a olhar então para as coisas que são do alto, para as coisas que são eternas, para as coisas que não terminam quando você morre, elas não se esgotam quando você morreu, acabou o seu tempo de vida aqui na terra. E Paulo ele é muito claro quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 3, Paulo falando à igreja de Colossos, Paulo fala, portanto, ou seja, esse portanto ele traz essa conotação, se é verdade, se realmente aconteceu o que estão dizendo, ou o que vocês afirmam, ou o que eu estou vendo com os meus olhos, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, ele diz, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, e aí ele continua dizendo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando eu olho para esse texto aqui, quando eu olho para Paulo escrevendo isso para a igreja de Colossos, eu percebo que existe uma ligação, uma conexão completa com o que Paulo escreve no texto que eu li para mim pregar hoje. O texto que serve como base para a minha palavra, para a minha conversa com você aqui hoje, que Paulo fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, ou seja, as coisas do alto, as coisas que são eternas, as coisas que não têm um fim aqui mesmo. Quem pensa só com a cabeça, com a mente nas coisas que são daqui, percebe que vai sendo gerado dentro dele frustrações e mais frustrações. É aquilo que o escritor de Eclesiastes, que se condicionou chamarem de Salomão, diz assim, que tudo é vaidade. Você lê o livro de Eclesiastes, você consegue perceber uma insatisfação enorme na vida do Salomão, por conta de tudo que ele construiu, mas nada satisfazia ele por conta disto. Então o apóstolo Paulo fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Agora, como que eu vejo isso acontecendo no dia a dia? Comigo, com você, na nossa comunidade cristã, no nosso meio cristão. Eu só vejo que isso pode acontecer da seguinte forma, de uma única maneira e com uma única verdade. Isso vai acontecendo por meio de um exercício de fé, por meio de um exercício de piedade, por meio de um exercício de graça, por meio de um exercício de misericórdia, por meio de um exercício de amor. Porque todos esses temas que eu estou dizendo, graça, amor, piedade, misericórdia, todos esses temas, na verdade, eles são manifestos quando a luz da glória de Cristo ela entra em nós.
Quando o desejo de Deus em relação a mim e você, que é um dos desejos, gerar dentro de nós essa luz do Evangelho, da glória de Cristo, quando isso é gerado em nós, nós começamos a manifestar isso na vida. Agora, uma coisa é importante dizer, que o Evangelho de Cristo, ele não deve ser só conhecido. Eu tenho dito isso algumas vezes aqui. O Evangelho da glória de Cristo, ele tem que ser conhecido e reconhecido. Porque tem muitos que conhecem a palavra de Deus, muitos que conhecem o Evangelho de Deus. Existem pessoas que, se você for conversar com eles sobre a palavra de Deus, talvez a gente tome uma surra, por tanto conhecimento que ele tem de livros poéticos, livros proféticos, livros do Pentateuco. Ele começa e vem com uma escola de informações e um conjunto de habilidades na mente, só que de repente ele só conhece, ele não reconhece. O que eu faço menção é não só você ouvir, mas você praticar aquilo que você ouve. A graça de Deus, ela só é completa na vida humana quando realmente o ser humano ele conhece e ele reconhece. Então a verdade que me liberta de João é a verdade que eu conheci, mas que eu reconheci. Aí ela me liberta. E quando Paulo, nesse texto aqui, ele chama a atenção para que o foco, para que as prioridades do nosso viver, do viver do homem, não tenham referência nas coisas da vida, como ele escreve aos Colossenses e como ele escreve aqui aos Coríntios, mas ao contrário disso, que este foco, ele tenha o foco na eternidade. O que Paulo está pedindo realmente é o tema que eu dei na mensagem: você enxergar o que é realmente valioso, o que é verdade, o que é realidade para Deus. O que é realidade para Deus e verdade para Deus? É isso que Paulo está dizendo, porque Paulo sabia muito bem que este olhar para a vida, olhar para as coisas de Deus, sob a ótica que Deus olha, parece ser uma coisa muito fora da realidade humana, mas é assim que Deus deseja que a gente olhe. Se a gente olhar para as coisas assim, é isso que vai produzir a verdadeira libertação na vida do ser humano, é isso que vai ser a verdadeira manifestação da glória de Deus, do Evangelho da glória de Cristo. Isso é a realidade que Deus deseja, melhor dizendo, que a gente enxergue. Agora, eu vejo aqui, eu disse para vocês que eu ia falar do capítulo 4 numa forma mais ampla. Eu vejo aqui 3 lições, e a gente poderia destacar muito mais lições, mas a gente sempre trabalha por conta do nosso tempo, com um número não tão grande de lições, mas eu vejo aqui 3 coisas, 3 razões, 3 lições que ajudaram Paulo quando ele passou a olhar e diagnosticar o que era realidade e verdade para Deus. E eu vejo isso no capítulo 4. Isso ajudou Paulo, em primeiro lugar, ajudou o apóstolo Paulo a demonstrar constância em sua caminhada com Cristo. Ele era constante. Eu gosto de Paulo e às vezes fico lembrando textos aqui, Sheila, que eu não marquei para vocês, que vai vindo na cabeça, vai sendo uma produção aqui que não para, mas eu gosto de Paulo quando Paulo fala assim, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem angústia, nem principado, nem potestade, lá em Romanos, poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, ele é constante. Eu gosto de Paulo dizendo isso, nem morte nem vida me separarão do amor de Deus. Eu gosto de Paulo porque Paulo ele diz assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Só que nós repetimos isso tantas vezes num contexto de Éden, de jardim do Éden, quando a vida está tudo bem. Paulo fala isso num contexto totalmente diferente. Eu gosto de Paulo então porque no capítulo 4, no verso 1, eu gosto muito do proceder de Paulo. Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, ele ficou 3 anos estudando para depois entrar no ministério. Ele quis aprender tudo a respeito do Deus que ele perseguiu tanto, do Jesus que ele perseguia. E Paulo, no versículo 1 do capítulo 4, ele fala assim, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Primeiro de tudo, Paulo diz assim que ele só tem um ministério porque a misericórdia de Deus foi sobre ele, foi feita em favor dele. É isso que Paulo diz. E ele fala, não desfalecemos. Quantas pessoas que param pelo meio do caminho que você conhece? Quantas pessoas? Eu já ouvi frases assim pesadíssimas. Eu me lembro quando congregava, jovem ainda no Baita Neves, de uma família que se converte ao Senhor, ou pelo menos aparentemente havia se convertido, que disseram assim, que depois que eles foram para Jesus, a vida deles virou um inferno.
Foi exatamente isso que eu ouvi, foram essas palavras, essa frase. Eu não estou dando clima, eu não estou aumentando, não, é isso que eu ouvi. Talvez por uma falta de compreensão da parábola do semeador, que nos diz que a semente do Evangelho, quando ela cai numa terra que, na verdade, na rocha, não é uma terra profunda, ela cresce, mas depois ela morre logo, porque é a perseguição por causa do Evangelho. Talvez seja isso. Só que Paulo aqui, quando Paulo ele olha para a verdade de Deus, quando Paulo ele olha para a realidade de Deus, quando Paulo começa a enxergar a vida como Deus enxerga a vida para nós, que é o desejo dele em nossas vidas, Paulo ele não se permite de forma alguma viver o desânimo, viver esse desfalecimento, essa coisa que você está numa gangorra, né? Uma hora você está lá em cima, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Senhor, outra hora você está lá embaixo, você não tem uma constância, você não é uma pessoa que permanece sempre naquela mesma toadinha, você vai devagar, mas sempre, não, tem hora que a pessoa corre muito, ela está lá em cima, tem hora que ela está lá embaixo. E Paulo é alguém que ele tem autoridade para falar a respeito de constância. Por exemplo, lá no capítulo 7, no verso 5, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, Paulo fala assim que Paulo, ele enfrentou lutas e temores e angústias para o lado de fora e angústias para o lado de dentro. Paulo ele fala isso, ele chega a dizer o seguinte, que muitas coisas causaram sofrimento a ele. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 16, nós vemos uma relação enorme de coisas que aconteceram com Paulo, enorme, sofrimentos, perigos entre os irmãos, perigos no mar, pessoas perseguidas. Uma vez teve que descer com uma cesta porque tentaram matar ele de um lugar alto, colocaram ele numa cesta para que ele fugisse, sempre em perigo de morte. Portanto, Paulo, quando eu leio a carta de Paulo aos Coríntios, eu percebo que Paulo ele tem uma experiência com a vida e com Deus. Paulo ele não é alguém que ele está vivendo de uma experiência terceirizada. Paulo não é aquele que fala sempre na terceira pessoa, não, olha, aconteceu isso com o irmão, aconteceu, não, porque o irmão é uma bênção, porque o irmão pode ser uma bênção, mas Deus quer que nós sejamos uma bênção. A experiência que o meu pai teve com Jesus, a minha mãe tem com Jesus, ou a minha esposa, ou os meus filhos, é uma experiência deles, é pessoal. Eu preciso ter as minhas experiências com Deus, e Paulo tem essa experiência. Paulo então, quando ele fala de constância, quando Paulo ele adverte a respeito de constância, quando Paulo chega a essa conclusão de dizer assim, você tem que ser constante, nós não devemos desfalecer, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Paulo só diz isso tudo porque Paulo vivenciou todos os problemas que você pode pensar, todos os problemas, morre pelo Evangelho inclusive, morre por causa do Evangelho de Cristo. E aí então Paulo, por ter isto no coração dele, e não apenas ter vivido uma experiência terceirizada, contando a história de alguém, não, ele conhece isso como regra de fé e base na vida dele. O Evangelho da glória de Cristo, que é um desejo de Deus para os homens, era uma coisa que tinha sido uma verdade na vida de Paulo. E Paulo, por isso, ele escreve com autoridade sobre essa questão de constância. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, 16, Paulo diz exatamente isso, por isso não desanimamos, pelo contrário, ele fala, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompa, contudo, todo esse corromper-se para o lado de fora, não corrupção, tá? Não é de corromper-se de corrupção, não. Esse problema que ele vivenciava, essas dificuldades que ele vivenciava, tudo isso na verdade não abatia. Paulo iria se renovando no seu ser interior, cada dia e cada momento da vida dele. Agora, o que eu vejo aqui, gente? Que essa renovação que Paulo fala nesse verso, ela só era real por conta da constância em seu caminhar com Cristo. Aquela toadinha para alguns devagar, mas sempre, paulatinamente, sem parar, sem vacilar como nós cantamos, sem desistir.
sem cair. Não, eu estou indo, eu vou indo no nome do Senhor Jesus, olhando para o alvo, como diz Paulo. E essa constância, ela só ganhava a verdade na vida de Paulo, ela só ganhava essa coisa absoluta de verdade na vida de Paulo, por conta de Paulo ter aprendido, olhado para a realidade, que era a realidade de Deus, como Deus enxergava a vida, não como o mundo enxerga a vida, não como o ser humano natural enxerga a vida, não como um ser humano qualquer enxerga a vida. Porque quantas vezes nós já ouvimos pastores dizerem assim para a gente, que às vezes você vai se aconselhar com alguém que não conhece nada a respeito da vida com Deus, e os conselhos são todos tortos. Por que você acha que na Bíblia está escrito no Salmo número 1, para a gente não andar segundo os conselhos dos ímpios? Bem-aventurado os homens que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Porque na verdade os conselhos, eles vêm todos distorcidos. Paulo não. Paulo, ele aconselha a gente manter-se sempre em pé. Por quê? Porque ele aprender a olhar como Deus olhava. A verdade e a realidade de Deus. Não a verdade e a realidade que o mundo defende e propaga. E aí ele diz no verso 18, que é o texto que eu li, essa verdade, não atentando nós para as coisas que nós vemos. Eu não posso olhar para aquilo que é verdade simplesmente nessa dimensão, não. Existe algo muito maior, existe algo muito mais sublime, existe algo muito mais maravilhoso, existe algo que é eterno, como ele diz. Então o convite aqui de Paulo é que a gente aprenda com certeza a olhar sempre para a forma e para o modo que Deus olha, como Deus nos vê. Isso vai nos dar constância em nossa caminhada. Se bem que, estudando essa semana para falar sobre isso com vocês, eu li assim uma frase que os melhores homens, os homens mais piedosos, eles não suportariam se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sustentá-los. Nenhum dos homens eles conseguiriam manter-se em pé, eles desfaleceriam pelo caminho, os melhores homens, mas nós somos sustentados pela graça e pelo amor de Deus. Uma outra coisa que eu vejo aqui nesse texto de Coríntios, nessa carta, nesse capítulo especificamente, que contribuiu para que Paulo, na verdade, ele mantesse um padrão diferente, porque ele olhou para a realidade de Deus, olhou para o jeito que Deus olhava, e isso ajudou Paulo a demonstrar sinceridade na caminhada com Cristo. Primeiro foi constância, ele era constante, nada ia abalar a fé de Paulo. Paulo sabe em quem ele cria, eu sei em quem tenho crido. Ele diz isso à igreja de Éfeso, para os Efésios. Eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso e imagino. Então Paulo, ele diz aqui no verso 2 desse capítulo 4, ele demonstra essa sinceridade. Ele diz assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Pelo contrário, eu rejeito isto, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E aí eu fiquei pensando, coisas ocultas, ou coisas vergonhosas que ele falam aqui, que se ocultam. As coisas vergonhosas, elas só se ocultam porque elas não suportam a luz. Tudo que é feito na escuridão do pecado, ele é feito na escuridão do pecado, porque ele não suporta a luz. A luz, quando ela entra, ela acaba com a treva. Então essas coisas vergonhosas aqui que ele fala, não suportam luz, por isso que elas são feitas ocultamente. Coisas vergonhosas, elas não se sustentam. Sabe por quê? Porque elas não são realizadas como base e como amparo naquilo que Deus vê, na realidade que Deus enxerga, na verdade que Deus revela, na verdade que Deus enxerga. Aqui, o que Paulo está dizendo, que a verdade de Deus, que ele enxergara, que ele aprendeu a enxergar, essa verdade de Deus não iria permitir com que Paulo pregasse o evangelho andando com astúcia. E esse astúcia aqui, ele traz a ideia de usar de engano. É uma verdade, é uma grande mentira, por exemplo, com um pouquinho de verdade. Ou começa com uma verdade grande, mas você vai injetando mentira, de forma a enganar, com astúcia, e aí a palavra ela vai sendo torcida, as coisas vão acontecendo de modo que foge
daquilo que é o princípio daquilo que Deus deseja, o evangelho da glória de Cristo. Então Paulo diz que conhecer essa realidade de Deus iria permitir também Paulo andar com simplicidade, com verdade. Essa sinceridade, pelo contrário, eu rejeito tudo que é vergonhoso, e Paulo vai dizendo aqui muito mais. Ele não adulteraria a palavra de Deus. Eu não iria torcer a palavra de Deus. Eu não iria mentir sobre a palavra de Deus. E quando Paulo olha para a realidade, a verdade que Deus deseja que o homem conheça e pratique, fazia com que Paulo também não se tornasse, por conta disso, um falsificador da palavra de Deus. Alguém que falsificasse a palavra de Deus. E eu gosto também desse verso que Paulo fala assim: não adulterando a palavra de Deus, antes recomendando a consciência pela manifestação, a consciência de todo homem, pela manifestação da verdade. Paulo fala então dessa manifestação da verdade. Paulo cria, é o texto que diz aqui, e Paulo cria que a verdade, a realidade de Deus, ela era esmagadoramente libertadora. A verdade de Deus, quando entra num ser humano, que o ser humano se abre para essa verdade mesmo, irmãos, não é simplesmente um gesto de emoção, como algumas pessoas que a gente conhece, que já aconteceu, e depois tiveram alguns até que tiveram um encontro com Cristo, mas a gente, quando faz apelo na igreja, quando tem cultos presenciais, quantas pessoas que aceitaram Jesus? Milhões de vezes. Milhões de vezes. Eu me lembro de um que aceitava Jesus quase todos os domingos, quando o pastor Ivaldo fazia apelo. E um dia o Guilherme, que hoje é meu filho com 27 anos de idade, o Guilherme, criança, disse assim para mim: ô pai, será que aquele rapaz que toda vez que ele se reconcilia, ele aceita Jesus de novo, ele não sabe que se ele entrar na presença de Deus e pedir perdão, Deus vai perdoar ele, e não precisa ele ir lá na frente toda hora? Uma criança. Agora Paulo, ele está falando dessa manifestação da verdade. Essa verdade, ela liberta, essa verdade transforma, essa verdade muda o homem, essa verdade, ela muda a perspectiva do homem, ela muda a vida, ela muda as atitudes, ela muda as ações, ela muda a mente, o coração, ela muda o interior do homem. E por isso que Paulo fala: quem roubava deixa de roubar, quem adulterava deixa de adulterar, porque a verdade, ela é esmagadora. A verdade, quando ela entra, a mentira tem que sair. A luz, quando ela aparece, as trevas não existem mais, porque é a luz, e Paulo conhecia muito bem isso. E aí Paulo, ele diz o seguinte em 2 Coríntios 4,13, olha o que ele diz: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que falei, é isso que diz o texto. E ele fala: também nós cremos, e por isso que nós estamos falando, e por isso que nós estamos pregando um evangelho com constância, primeiro para pregar, e com sinceridade, com verdade, sem nenhuma falsificação da palavra, sem nenhuma adulteração da palavra, não, mantendo aquilo que é verdade. E o que eu acho muito bacana também é que Paulo, ele revela aqui que ele não teria medo do homem conhecer acerca do que ele pregava e do que ele vivia. Quando ele diz aqui no verso, ele fala assim, e Deus, não adulterando a palavra de Deus, ele fala: antes nos recomendando a consciência de todo homem. E olha que ele diz assim, recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus e na manifestação da verdade. Ou seja, Paulo não tinha medo. Paulo, ele sabia que ele poderia ter a convicção e a autoridade para convidar a todos a quem ele pregava o evangelho, a todos, a fazer um exame de consciência e de verdade em relação a que ele era, aquilo que Paulo era, e aquilo que ele pregava e aquilo que ele ensinava. E quando eu vejo essa questão de olhar para essa realidade, verdade, como Deus vê na vida de Paulo, eu vejo a graça e a misericórdia se manifestando na presença e na vida de Paulo. É isso que Paulo nos ensina. E um outro ponto, e o último ponto, a última lição que eu vejo sobre essa questão de olharmos para a realidade de Deus, aprendermos a olhar para a verdade de Deus. Eu vejo que isso ajudou Paulo a demonstrar integridade na caminhada dele com Cristo. Constância em primeiro lugar, segundo, sinceridade, e em terceiro, integridade. Sinceridade em segundo, integridade em terceiro. E é o que diz aqui do verso de Coríntios, 2 Coríntios do capítulo 4,
do verso 5 até o verso 7, quando Paulo fala assim: porque não nos pregamos a nós mesmos. Ou seja, a pregação minha, ela é íntegra, ela é inteira, ela é completa. Não prego a mim, eu prego o evangelho da glória de Cristo. É isso que eu estou pregando. Não nos pregando a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. E olha o que ele diz: como o Senhor, e nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, foi Deus quem disse, Paulo está dizendo: das trevas resplandecerá a luz. Esse mesmo Deus que disse: das trevas surgirá a luz, para iluminar a alma de todos os seres humanos que se abrem para essa luz. Paulo diz assim: esse mesmo que disse isto, ele resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E eu gosto demais do que Paulo fala nesse texto aqui de 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Tendo este tesouro em vasos de barro. O alvo do apóstolo Paulo era pregar a Cristo como o Senhor da vida da história do homem. Não existia no apóstolo Paulo nenhum desejo de autopromoção. Paulo, ele se esquivava de tudo aquilo que na verdade pudesse ser no coração dele uma fonte de geração de idolatria de si mesmo, de autopromoção, de valorização do ego. Eu faço, eu que ganho, são minhas coisas, meu ministério, meu isso, meu aquilo. Não, Paulo, ele abominava isso. Paulo, ele vive sob uma consciência de que realmente a luz que resplandeceu no coração dele não iria permitir que ele vivesse dessa forma. E isso só se tornou real, talvez, na vida de Paulo. E eu digo talvez porque eu estou fazendo uma afirmação que não existe um texto escrito, mas a gente estudando, a gente pode encontrar que Paulo com certeza trilhou esse caminho, que talvez Paulo lembrasse daquela lição clássica de Jesus aos seus discípulos. Por isso que ele fala de não olhar para as coisas temporais, que carregam esse poder temporal, mas olhar para as coisas que são eternas. Talvez Paulo, ele se lembrasse daquilo que Jesus disse em Mateus 6, aos discípulos: o galardão não pode ser o galardão da terra. Se você espera galardão humano, e olha só para essa dimensão, o problema é que o galardão, ele se limita só ao humano, as coisas da vida. Agora Paulo, ele diz que não, nós tínhamos que olhar, atentar para as coisas que não morrem, atentar para as coisas não desta vida. Essas coisas terminam, essas coisas elas vão terminar, acabar, mas as eternas, elas vão permanecer sempre, sempre e sempre. E Paulo fala de luz. Paulo diz aqui no texto: resplandecerá a luz. É justamente essa luz que brilha dentro de mim e de você, que aniquila, que tem poder aniquilador de tirar toda a treva do coração do ser humano, apagar. Eu disse para vocês, lembram? Entrou Deus, o pecado tem que sair. Por que a gente diz que Deus ele ama o pecador, mas não o pecado? Porque Deus não tem comunhão com o pecado. E onde Deus entra, o pecado sai, não tem como. E quando essa luz brilha no coração do ser humano, é isso que Paulo está dizendo, ela traz ao homem esse conhecimento daquilo que é verdade, daquilo que é importante, daquilo que é valioso, daquilo que vale a pena. E essa luz que Paulo fala de iluminação do Espírito de Deus dentro dele, vai fazer com que Paulo, ele mais adiante aqui no capítulo 4, ele faça algumas coisas, e ele mostra para nós o quanto isso foi importante para ele viver a vida dele. A vida humana, a vida do cotidiano, a vida do dia a dia, com todas as suas crises, com todas as suas tristezas, mas com todas as suas manifestações de alegrias também. Mas Paulo diz aqui mais para frente, dizendo sobre essa dificuldade, porque no capítulo 4, no verso 16 e 18, Paulo vai dizer sobre aflições. Então Paulo está dizendo o seguinte, que conhecendo essa verdade de Deus, conhecendo a realidade de Deus, e sendo impactado por essa luz, inundado por essa luz que nos transforma, Paulo diz o seguinte, que as tribulações da existência dele não iriam gerar angústias nele. A tribulação não ia gerar angústia, as perplexidades da vida não iriam desanimar o homem Paulo, e a perseguição não ia fazer com que Paulo se sentisse desamparado e abandonado por Deus.
É interessante você olhar o texto de Paulo, as cartas de Paulo, Paulo falando a respeito de estar se sentindo só. Paulo uma vez fala assim: olha, alguns irmãos me abandonaram por causa do mundo, por causa da fascinação da riqueza do mundo, eu estou sozinho, quando você vir, traga minha capa. Ele escrevendo aos seus filhos na fé, não me lembro se é Tito ou Timóteo, e Paulo fala dessa solidão, só que ao mesmo tempo, Paulo reconhece essa condição humana, mas ele dá um susto na natureza humana e olha para os céus, e olha para as coisas do alto, e olha para como Deus vê. Paulo olhando, ele se sentia talvez sozinho, mas quando ele olhava como Deus enxergava as coisas, ele entendia o seguinte, que realmente Deus estava com ele, que realmente ele não estava sozinho, mas pelo contrário, Deus ele iria, através desse derramar dessa luz, produzir a certeza no coração de Paulo, que a verdade da glória de Cristo, que é o desejo de Deus para mim e para você, o libertará para sempre, de todo o peso de escravidão, de todo o peso de pecado, e olhar para essa realidade, faz uma coisa importante acontecer. Como eu disse que Paulo ele não queria se autopromover. Quando a gente olha para a realidade que Deus olha, o modo que Deus olha, a gente enxerga dentro de nós um tesouro. Um tesouro, gente. Você tem dentro de você um tesouro, eu tenho dentro de mim um tesouro. O mundo não reconhece. Às vezes nem nós reconhecemos. Será que eu sou tão valioso? Você é valioso, você tem um tesouro dentro de você. Só que Paulo fala que esse tesouro, ele extravasa para o lado de fora, ele atravessa para o lado de fora, mas ele atravessa não para que ele, na verdade, seja glorificado, não, a glória é de Deus. Por isso que ele fala do tesouro em vaso de barro. Barro, ele vai terminar, barro, é uma demonstração. Paulo está lembrando, eu fui feito do pó da terra, do barro. Isso não tem excelência nenhuma, a excelência, a sublimidade vem de Cristo, em nome do Senhor Jesus. E para concluir, eu sem dúvida no meu coração, eu acredito que Deus tem muitos desejos para mim e para você, muitos desejos. Pastor, quantos desejos? Eu não sei quantos, mas Ele tem muitos, não dá para numerá-los não, para mim, para você. E por que Ele tem desejos? Porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Mas eu acredito que se Deus pudesse colocar num grau de importância, e se nós olhássemos com atenção para isso, o que Ele tem de mais importante de desejo para nós, ou o que é mais importante para nós como desejo de Deus, eu sei que Ele pensa assim, é que Ele gostaria que eu e você, nós tivéssemos o olhar, como Ele olha as coisas, como Ele percebe as coisas, com a realidade que Ele enxerga as coisas, a verdade como Ele enxerga a verdade, para que o nosso coração deixasse de ser tão bobo, tão menino, tão criança, tão infantil, de simplesmente ficar olhando para as coisas do mundo, para as coisas dessa vida, para as coisas que são temporais, esquecendo de ver e dar atenção para aquilo que é eterno, para aquilo que pode gerar vida de verdade na gente. Paulo, ele foi ajudado quando ele começou a entender isto. Foi isso que ajudou Paulo a ser constante no ministério dele. Foi isso que ajudou Paulo a ser sincero na caminhada com ele. E foi isso que ajudou Paulo a ser íntegro, pregar o evangelho integral, com integralidade na vida e aquilo que ele ensinava, não o evangelho dele, mas o evangelho da glória de Cristo. E tudo isso por uma razão muito simples, porque quando eu olho para aquilo que Deus olha, eu começo a perceber aquilo que Deus valoriza, isso dá capacidade da gente discernir aquilo que é valioso para a gente, o que é valioso para mim e para você, o que os olhos naturais enxergam, eles enxergam só as coisas passageiras. O que os olhos naturais enxergam é simplesmente um horizonte de vida que dura no máximo 80, 70, 90 anos. Hoje a expectativa de vida está maior, tem gente que está vivendo muito mais. John Biden vai ser o presidente dos Estados Unidos com 78 anos de idade, hein? Com 78 anos de idade, talvez você está pensando assim, não tem mais nada a se fazer, não tenho mais nada para fazer, melhor dizendo, e o cara vai ser o presidente da maior nação do mundo. Mas, quando eu olho só para essas coisas da vida, isso tem limites, isso tem prazo de validade. Então, quando eu olho para aquilo que Deus ele deseja, que eu olhe a verdade que Ele
me ensina, a verdade que Ele demonstra, a verdade que Ele insiste em te mostrar, quando a gente olha para isso, a gente percebe exatamente que tudo isso é vaidade, é ilusório, isso passa, isso acaba, e em contrapartida a gente começa a olhar para as coisas que não são temporais, mas para as coisas que são eternas, e isso faz uma diferença enorme na vida do homem. Sabe por quê? Porque aí quando o homem começa a fazer isso, eu posso dizer para você de verdade que nós estamos começando a fincar os nossos pés, nós estamos começando a colocar os nossos pés, colocá-los no caminho e na estrada que nos levam à eternidade. A eternidade está aí por aí a qualquer momento, para mim e para você, não sabemos quando, mas que ela é uma realidade, ela é uma realidade. Portanto, a minha oração neste dia, gente, neste domingo, é que Deus nos ajude de verdade a olhar para a vida como Ele vê, como Deus enxerga. Pastor, não é muita pretensão você falar que a gente tem que olhar como Deus olha. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser o Deus no nosso lugar, né? No lugar dele, melhor dizendo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo perceber a vida. Deus deseja isso. Deus deseja isso. A Bíblia não fala que quando Ele se manifestar nós seremos como Ele é? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou o homem no jardim do Éden, o homem falhou, o homem pecou, e o pecado do homem foi exatamente isso, essa autossuficiência. O pecado do homem foi querer ser, independente de Deus. Eu não posso ser independente de Deus. Agora, quando eu olho e percebo a vida, como Deus percebe a bênção de Deus, ela será uma marca no meu coração, e eu vou começar a fincar o meu pé na eternidade. A minha oração é essa, que você perceba a tua vida assim, que a tua vida sem Deus ela é vazia. Você pode se alegrar hoje, se alegrar amanhã, ter alguns anos de alegria, mas no fundo, no fim de tudo, você vai descobrir o quanto você precisa de Deus. Que assim possa ser para mim e para você, a gente entender, olhar para a realidade e para a verdade que Deus olha. Eu vou orar para terminar. Depois os meninos eles assumem aqui a outra parte, mas eu quero orar por você, por mim, por nós, por esse domingo.